Bom, meus irmãos, é uma alegria estar aqui hoje, iniciando os trabalhos do nosso instituto. E não entendia muito quando fui convidado pelos meus irmãos para poder iniciar esses trabalhos. Mas entendi que Deus vai usar um pouco da pedagogia, onde Ele utilizou lá no primeiro milagre de Jesus, né? Começou pelo vinho menos bom, para depois ir para o vinho bom. Então, já que é assim, se Deus aqui me confiou essa missão, estou muito feliz, né, em estar aqui iniciando esse projeto que já estava no meu coração há alguns anos, né? Tenho certeza que alguns de vocês também já sonharam com isso, de poder ter esse espaço para que a gente pudesse juntos rezar, estudar, conhecer mais a nossa igreja e poder também levar essa boa nova a todos aqueles que nos forem confiados. E para iniciar, como Deus escolheu para nós Santa Teresinha como a nossa padroeira, nós vamos começar pelo estudo da vida dela. Santa Teresinha é um oceano de possibilidades para a gente estudar, né? E de início a gente decidiu falar sobre a Pequena Via. Porém, para a gente poder falar da Pequena Via, a gente precisa primeiro conhecer um pouco mais Santa Teresinha, né? Ela é uma santa muito conhecida assim, no Brasil inteiro e no mundo. Porém, a vida de Santa Teresinha, ela não é tão conhecida por todo mundo. Assim, as minúcias ali, as nuances mais íntimas da vida de Santa Teresinha, nem todos conhecem, né? Às vezes as pessoas ficam muito presas à Missa das Rosas, né? Algumas pequenas falas de Santa Teresinha, porém, ela tem muita riqueza, e a gente vai poder estudar aí bastante sobre a vida dela, através dos manuscritos, das cartas. Nós temos aqui as obras completas da Paulus, que tem mais de 1000 páginas, ou seja, tudo escritos dela, né? Então tem colóquios, poesias, cartas, os próprios manuscritos, o A, B e C, onde a gente vai conhecer a vida dela. Então nós vamos começar falando um pouco da Pequena Via, mas para isso eu vou fazer um apanhado histórico. O tema da nossa aula vai ser Maria Francisca, Teresa Martã e a Pequena Via que nos conduz ao céu. Mas para falar de Santa Teresinha, eu decidi pegar um contraste muito interessante. Eu vou aqui abrir mão algumas vezes nas minhas aulas, vocês vão perceber, sobre a nossa literatura, né? Tem a literatura mundial, ela nos dá a possibilidade de a gente fazer esses contrastes e entender, às vezes, coisas que a gente, por nossos próprios exemplos, a gente não consegue fazer. Então, eu peguei aqui um contraste totalmente diferente de Santa Teresinha, que é aqui o livro de Miguel de Cervantes, que é o Dom Quixote. O Dom Quixote tem uma história maravilhosa, muito engraçada, né, que já teve a possibilidade de ler, aí, nem que seja uma adaptação. A gente vai perceber que Dom Quixote era aquele homem lá de Espanha, né, que ele, por ler muitos livros de cavalaria, ele desenvolveu uma loucura. E essa loucura, ele começou a se imaginar sendo um cavaleiro andante também, assim como nos livros de cavalaria que ele lia, né, a Maria de Gala. Então ele se inspirou nesses exemplos e decidiu que ele também era um cavaleiro. Do nada ele surtou e queria ser um cavaleiro, mas ele não queria ser qualquer cavaleiro, ele queria ser o maior cavaleiro. E o que ele fez? Ele começou então a desenvolver as coisas para ele poder partir aí nas aventuras dele, né? Que os cavaleiros andantes dos livros, eles viviam de aventuras em aventuras. Então ele fez o quê? Pegou umas armaduras velhas lá do bisavô dele, começou a limpar tudo. Aí inclusive tem uma parte interessante no livro, onde ele ele viu que a armadura não tinha uma viseira. E ele viu que, todo cavaleiro tinha uma viseira, né, bacana. Ele pegou o elmo e fez uma viseira de cola e papelão. Fez aquilo ali, ficou semanas trabalhando naquilo. E quando ele terminou, ele foi testar. Quando ele deu a primeira espadada, ela se desfez por completo. O que ele fez? Botou umas barrinhas de ferro. Daí, então, ele falou assim, aí ele pensou, né? Não vou testar não, pode dar ruim. E para ele ficou bonitinho, ele falou, beleza. Os cavaleiros andantes, eles tinham, né, os alazões, aqueles cavalos bonitos, só que no Quixote ele só tinha um pangaré. Ele pegou o pangaré, não tinha outra coisa para fazer, na cabeça dele transformou aquele pangaré num alazão. E assim foi, todas as nuances dele ele foi aproveitando assim das coisas ali, foi imaginando na cabeça dele que ele seria muito grande e tudo à sua volta também era grande. Ele partiu na primeira viagem dele lá, né? Saiu, ele tinha uma sobrinha e uma ama que trabalhava na casa dele, que já viram que ele estava ficando meio louco, né? Ele cismou de partir.
partiu e ele se enfiou num monte de problemas. E tem uma coisa muito interessante, que tudo na vida de Don Quixote, ele só seguia os livros de cavalaria. Inclusive tem um paralelo engraçado, que mais pra frente eu posso desenvolver esse tema aí, para fazer um paralelo entre só as escrituras de Lutero e Don Quixote, porque os dois eram tudo pelo livro, né? Então é muito interessante isso aí, mais pra frente a gente vai tentar desenvolver isso aí, é um tema bacana que a gente pode explorar. E o que fica desse arquétipo aí de Don Quixote para nós? Que Don Quixote, ele, de todas as formas, ele queria ser grande. E ele inventou ideais, tanto que nos livros de cavalaria, todos os cavaleiros eles tinham as damas, né? O que seria um cavaleiro se não fosse a mulher dele, que ele poderia fazer para ela em todo o progresso das lutas dele. E é interessante. Vou ler aqui só um pedacinho para a gente entender a loucura de Don Quixote, essa coisa de grandeza dele. Ó. Assim, com a armadura limpa, o morrião feito elmo, com viseira, batizado em Pangaré e crismado a si mesmo, deu-se conta de que só faltava achar uma dama por quem se apaixonar, porque o cavaleiro andante sem amores era árvore sem folhas e sem fruto, e o corpo sem alma. E o que ele fez? Ele era solteiro, nunca se casou, e tinha uma mulher que ele nutriu uma certa paixão por ela um tempo atrás, mas ela nunca soube disso. Só que ele idealizou ela como a sua amada, que ele dedicaria ela todas as vitórias, né? E ele, na história, quando vai passando as coisas, quando ele se enfia nas loucuras dele lá, que ele consegue ter algum êxito, ele manda as pessoas ir até lá, a cidade de Altoboso, de onde era a Dulcinea, que ele deu esse nome para ela, para poder falar que ele era um grande cavaleiro. E aí, assim transcorre toda a história e é muito interessante, né? Um livro de mais de 1000 páginas, que é o primeiro tomo, tem outro tomo, que a gente vai ver essa loucura dele, essa grandeza. Eu comecei a falar de Don Quixote para a gente poder fazer esse contraste, porque Don Quixote, ele era um homem pequeno, era já um homem de 50 anos de idade, mas ele queria se fazer grande. E em contraste a gente vai falar agora de Santa Teresinha, porque foi totalmente o contrário. Santa Teresinha, a todo momento, ela quis se fazer pequena para ser grande conforme Deus a fez. Ela não quis ser grande por ela mesma. Por se fazer pequena, ela foi enorme, foi essa gigante que a gente conhece aí na nossa igreja, que tantos e tantos milagres, é uma das santas hoje de maior devoção mundial. E para contextualizar um pouco o porquê, eu tenho certeza que Deus deu para nós Santa Teresinha como a nossa padroeira, exatamente por isso, porque hoje em dia a gente vai ver que Santa Teresinha ela viveu um martírio incruento, né? Que é aquele martírio sem derramamento de sangue, se bem que ela também derramou sangue através das hemoptises que ela teve, mas não foi aquele martírio onde morreu a espada, a cruz, como a gente vê esfolada, como São Bartolomeu, como ela diz aqui também no manuscrito. A gente viu que ela se martirizou nas pequenas coisas. E é também um chamado para nós hoje. Nós bem sabemos que, tirando aí alguns lugares do mundo, a gente vê que não tem mais o martírio onde decapitam cristãos, onde perseguem, prendem. A perseguição hoje ela é incruenta, né? Eles vão tentando, de todas as formas, transformar a igreja, tirar a essência da igreja, para poder, e assim então vão nos martirizando. E esse é o martírio que nós somos chamados. Por isso nós estamos aqui reunidos para poder rezar, estudar e defender a fé, porque nós hoje somos martirizados nas pequenas coisas. Então nós vamos fazer aqui um pequeno apanhado da vida de Santa Teresinha. Santa Teresinha ela nasceu na cidade de Alençon, lá na França, no ano de 1873, filho de Santa Zélia e São Martin, que foram pais maravilhosos, né? Criaram os filhos deles para o céu. Santa Teresinha ela teve 4 irmãs que sobreviveram, né? E teve mais 2 irmãs falecidas e 2 irmãos. Ao final, ela teve então 8 irmãos, foram 9 filhos. E Santa Teresinha, ela foi a caçula. Ela nasceu, com 2 meses ela desenvolveu uma enterite e teve que ser deixada por uma ama de leite para poder alimentá-la. Ela foi para a casa dessa ama de leite, então teve a primeira separação de Santa Teresinha com os pais. Com 2 dias de nascida ela foi batizada, com 2 meses desenvolveu essa enterite. Ficou então essa primeira infância, o primeiro ano de vida,
todos os cuidados desta ama de leite. E aí ela se apegou aos filhos dessa ama, né? Como de costume, uma criança muito pequena, com 2 meses de idade, ainda não criou todo aquele vínculo com a mãe. E aí ela passou esse primeiro ano lá. Na hora de voltar para a mãe, então depois de um ano, quando as coisas ela já estava mais fortinha, né? Já estava aí com mais ou menos 7 quilos, ela voltou para a mãe. E aí, o que aconteceu? Ela teve esse baque por ter que deixar lá aqueles irmãos, né, de leite ali que ela teve. Mas aí, o que aconteceu? Por ela ter ficado longe, ela foi uma criança muito mimada pelos pais ali, né? Porque imagina, ficou um ano distante, quando volta, os pais com todo aquele cuidado. E Santa Teresinha, ela cresceu assim, uma criança que tinha um temperamento fortíssimo, né? Os pais de Santa Teresinha, a gente vai vendo aqui no manuscrito A, que narra a infância dela, a gente vai vendo essas nuances. Mas ela também era uma criança muito esperta, muito inteligente. Aos 2 anos tem um primeiro feito aí muito engraçado de Santa Teresinha, que os pais dela estavam demorando para se aprontar para ir para a missa. Ela, num dia de chuva, fugiu aos 2 anos para poder ir para a missa sozinha. E aí a passagem aqui é bem marcante, é bem engraçado de ver. A gente vai vendo que era uma criança bem espivitada. Aos 4 anos de idade, Santa Teresinha, então, ela sofre o seu primeiro martírio, né? A sua mãe desenvolveu um tumor no seio e veio a falecer. Então, imagina aí uma criança de 4 anos ficando órfã de mãe, né, com todo aquele carinho que ela recebia de sua mãe. Ela ficou órfã, sendo que Santa Teresinha, um pouco antes, ela teve a profecia da morte da mãe. A gente vê que Santa Teresinha ela nasceu para o céu nesses pequenos detalhes, porque nessa passagem, aos 3 anos, ela vira para a mãe dela e fala: mamãe, eu queria que você morresse. Aí todo mundo, assim, porque eu amo tanto a senhora que eu gostaria que a senhora fosse para o céu. E como eu sei que só pode ir para o céu depois de morrer, então eu gostaria muito que a senhora morresse. Ou seja, ali foi a profissão da morte, a previsão da morte de sua mãe. E como assim aconteceu, né? Um ano depois a mãe dela faleceu e ela sofreu esse baque. Ela então se entregou à sua irmã, como a gente vai ver lá na frente, que ela vai falar que ela é duplamente mãe. Escolheu para ser mãe, que ela vai ser duplamente mãe dela. A gente vai entender por quê. E aí ela transcorreu ali aquela infância dela, logo depois que a mãe morreu, e a mãe tinha pedido para São Luís para que ele pudesse levá-la, depois da morte dela, como ela já sabia que ia morrer, que pudesse levá-los para Lisieux, que é onde morava o irmão dela, Isidoro, né? Porque ele ficaria mais fácil, porque ele, juntamente com a esposa, junto com São Luís, poderiam cuidar melhor das meninas, já que eram 5. E aí ele atendeu. Logo depois eles se mudaram para os Bisondet, que é a casa que fica muito conhecida aqui na história dela. E eles então se instalam ali. E ela tem uma infância tranquila e feliz. E sempre, né, caminhando na igreja. E a gente vai ver que aos 11 anos ela faz sua primeira comunhão. E no mês seguinte ela recebe o crisma. E era um lar totalmente católico. Então, mais para frente a gente vai estudar a história de São Luís e Santa Zélia. A gente vai ver o encontro, como foi bonito e tudo mais. A gente vai perceber que, de fato, o berço onde Santa Teresinha nasceu era já um berço de santidade. E aí, aos 13 anos, ela tem o que ela mesma chama de sua conversão. Na missa de Natal, após chegar da missa, ela, a irmã Celina e seu pai, ela corre para a lareira para ver os sapatinhos, porque eles tinham lá o hábito de botar presentes, né? Deve ser uma coisa lá da França. Eles tinham o hábito de botar os presentes no sapatinho. Ela correu para lá em São Luís, ela já tinha 13 anos, e ele falou: não vejo a hora de acabar, isso já estava cansada, né? Porque imagino que ele não estava num dia muito bom. E aí ela então fica muito triste, sobe correndo. A irmã dela, Celina, foi atrás. E aí eles vão e ela vai conversar: não, Celina, não volta, vai ficar muito triste. E ela então, no ímpeto de sua conversão, da sua infância para a sua juventude, ela fala: não, eu vou lá. Quando ela desceu, ela pegou os presentes, foi até o pai dela, e o pai dela naquela hora deve ter tido aquele remorso, e aí sorriu para ela, eles ficaram bem. E aí, ou seja, a noite terminou muito bem. E a partir dali, daquele momento, onde ela sofreu aquele baque ali,
que ela não esperava. Ela então diz que foi a sua conversão porque ela virou a chave, ela teve o seu ímpeto de maturidade naquele momento, como a gente vai ver que realmente aconteceu. E a partir dali ela começou então mudou totalmente de postura. Um ano depois, ela já sentiu no seu coração o desejo de entrar no Carmelo. A sua irmã mais velha, que foi a Madre Inês, que é a segunda, já tinha entrado. Depois entrou Maria, que ficou chamada por Maria do Sagrado Coração. E então Teresinha, aos 14 anos, decide entrar. Só que para entrar no Carmelo, você poderia entrar aos 21 anos, que é quando você se torna maior. E aí começou o drama, porque ela falou para o pai dela, de pronto, claro, aceitou para ele ser um presente, entregar as filhas dele para Deus, mas infelizmente tinha essa barreira. Ela foi, conversou com o bispo negou, e logo depois, pela providência de Deus, teve então uma caravana lá, uma peregrinação para Roma, onde foi todo mundo, foi o bispo, foi São Luís, juntamente com as filhas, e teve um momento lá onde eles passavam, né, para poder ver ali o Papa, beijar sua mão, mas naquele momento ali no século XIX, era muito assim, o Papa era intocável, as pessoas nem falavam com ele. E aí Santa Teresinha, então, um ímpeto, ali aos seus 14 anos, na hora de passar para cumprimentar o Papa, ela falou para ele: eu quero muito ser carmelita, eu queria entrar no Carmelo. Aí ele então começa a conversar com ela, São Leão XIII, começa a conversar com ela, e aí, naquele momento ali, uma conversa rápida, ele pediu para poder que ela se reportasse ao bispo. E assim foi. E por um milagre de Deus, Santa Teresinha, aos 14 anos, foi autorizada a entrar no Carmelo. O bispo autorizou, mas falou que ela só poderia entrar depois que tivesse 15 anos. E assim foi marcado. Santa Teresinha, como ela nasceu dia 2 de janeiro, 2 de janeiro do ano seguinte ela fez 14, e foi marcado então para ela entrar. Ele falou que ela poderia entrar após a Quaresma. E aí vem a parte lindíssima, né, que é esse primeiro momento. Eles ali foram reunidos na noite anterior, teve um jantar na casa deles onde foi o tio. A gente teve as duas irmãs que estavam lá. Interessante falar que a irmã Leônia dela, a Leônia é a do meio, né? Eu já lembrei, vou só lembrar de uma. A Leônia é a do meio. A Leônia, a única que não foi carmelita, ela entrou nas visitandinas. Só que a Leônia, ela foi e voltou 4 vezes até ficar. Bem depois da morte do pai dela, já perto dos 40 anos, que ela voltou para as visitandinas e realmente ficou. E aí, ela ali reunida com os familiares dela, jantou no dia seguinte, jantaram ali em família. No dia seguinte a cena é belíssima, porque todos reunidos ali na Santa Missa. E aí, quando chega o momento onde ela, no final da Santa Missa, o padre manda ela ir até a clausura. Elas entram então na clausura, na porta da clausura, o pai dela, ela se ajoelha para pedir a bênção ao pai, a última vez que eles iriam se abraçar. E aí ele vai se ajoelhar na frente dela, e os dois choram ali, né? Uma cena belíssima. E ele vai entregar, então, dá um beijo na testa da filha e entrega ela para Deus. E Santa Teresinha então começa a sua vida ali de noviça, e é interessantíssimo. Esse foi então o apanhado de Santa Teresinha até ela entrar. E a partir daí que começa então o desenvolvimento da pequena via, que é a via que nós somos convidados a viver aqui da nossa forma, claro. Santa Teresinha, ela vivia no ambiente do Carmelo, então tinha toda uma particularidade. E por isso Santa Teresinha ser aqui a nossa padroeira, né? Porque através dessa pequena via que nós podemos empregar aqui na nossa vida, é onde nós vamos conseguir também, com muita luta, tentar buscar a santidade, né? Que nós somos chamados, como a Santa Igreja nos convida lá no Concílio Vaticano II, no seu capítulo 5, lá da Lumen Gentium, nos convida à santidade, né? Todo cristão católico, ele é chamado à santidade. E por isso ela então deixou para nós essa pequena via. No início lá do manuscrito C, é o único lugar onde contém esse nome, né? Que ela vai falar para a irmã Maria Gonzaga, para a Madre Maria Gonzaga, que era a sua priora. É interessante que o manuscrito C, ele já foi escrito quando Teresinha já sabia da doença dela, ela já tinha tido algumas hemoptises, ela sabia que ia morrer. Deus já tinha mostrado para ela também.
Então ela escreve isso aí porque isso serviria para eles fazerem um necrológio. É assim até hoje, quando morre uma irmã, eles fazem um necrológio e essas cartas circulam, inclusive numa parte aqui da vida de Santa Teresinha, a gente vai ver que por conta de um necrológio ela decide se doar ao amor misericordioso, ela fez a entrega total do amor misericordioso. E é bem interessante a gente entender isso, né? A partir do momento que a gente lê o manuscrito, a gente precisa entender isso, que Santa Teresinha, ela já sabia que iria morrer, ela tinha recebido a revelação, ela já estava doente, e a partir desta ótica, a gente lendo, a gente vai entender por que ela colocou algumas coisas ali no manuscrito C. E ela já sabia que ela era ali ela já estava ali na sétima morada, então ela já sabia de tudo e sabia da grandiosidade que ela era e o legado que ela iria deixar para a igreja, né? Então ela nos deu então essa pequena via, que a pequena via ela para ser estudada ela é até relativamente rápida, porque ela se define aqui em um pouco mais de 10 páginas, que é o manuscrito B. Ele é bem pequenininho. Claro, para a gente entender toda a teologia dela, a gente vai precisar ler os manuscritos todos das cartas, mas o manuscrito B é onde contém esta pequena via. E ela então manda essa carta para a irmã dela, a pequena via, ela escreveu para a irmã dela, a irmã Maria do Sagrado Coração, onde ela foi contando o que Deus tinha feito já na vida dela e contando ali o cheiro de queimado, contando ali tudo que Deus já tinha feito na vida dela. E é interessante que ela começa assim, não penseis que nada em consolações, não, minha consolação é não ter nenhuma sobre a terra. Jesus instruiu-me em segredo, sem se mostrar, sem fazer ouvir a sua voz. Ele o faz não por meio de livros, pois não compreendo o que leio, mas às vezes uma palavra como esta, colhida ao acaso, no fim da oração. Vem consolar-me, eis mestre que te dou, ele haverá de te ensinar tudo o que deves fazer. Ou seja, como é bonito isso. Santa Teresinha, ela teve a educação de Santa Teresinha foi feita em casa, né? Foi um homeschooling. Ela estudava junto com as irmãs dela, como perdeu a mãe muito cedo, ali normalmente o costume era da mãe educar os filhos. Então ela foi educada pelas irmãs. Então é interessante que ela coloca assim, né, como sempre se colocou pequena, ela disse que ela nem entende muito bem as coisas que ela lê. Claro que a educação naquela época era muito acima da de hoje, tanto que a gente vê pelos escritos dela, né? Por mais que ela tenha sido educada em casa, ela escreveu poesias lindíssimas. Ela tem aqui uma forma de escrever até bem bonita, né? Uma forma meio, ela fala muito florzinhas, coisas pequenininhas e tudo mais, mas é o jeito dela, mas ela escreve relativamente bem. E então ela se coloca, né, pois não compreendo o que leio, ou seja, então ela não iria a Deus pela intelectualidade, mas sim por esse toque, onde Deus ia colocando sempre na vida dela e mostrando o que ele queria. E aí ela vai transcorrendo, então, o que é interessantíssimo nessa passagem que onde eu vou falar, que tem uma coisa na adolescência dela que é bem interessante. Quando ela estava se preparando ali para entrar no Carmelo, ela viu que ela precisava se doar inteiro pelas almas. E tem um fato onde ela teve esse primeiro contato quando ela soube de um assassino que tinha matado 2 mulheres, chamado Pranzini. Ela soube então que aquele homem tinha sido sentenciado à morte. Ela então decide orar pela conversão dele, já que quando era sentenciado à morte na França naquela época, você tinha direito a se confessar, a se comungar para você se arrepender dos seus pecados. E ela então orou bastante para que aquele homem pudesse se salvar ali um pouco antes da sua morte. E o que aconteceu? Era como naquela época não tinha televisão e tudo mais, eles sabiam das coisas sempre no dia seguinte, quando eles liam o jornal. Então, no dia que estava marcada a execução do Pranzini, no dia seguinte ela correu, eles não podiam ler o jornal, São Luís não deixava que as filhas lessem, mas nesse dia ela teve que ler, ela pegou o jornal, ela foi correndo na página onde disse sobre a execução dele. E aí lá no início dizia que Pranzini não tinha aceitado
se confessar e comungar, né? Não tinha se arrependido dos seus pecados. E aí então o coração dela apertado, ela tinha pedido para Deus ali um sinal, e ela vai seguindo então a leitura. Aí ela vê que ele foi seguindo para a forca, um pouco antes dele colocar a cabeça na corda da forca, ele então pediu o crucifixo do padre que estava ali assistindo à execução e beijou por 3 vezes. E ali então ela teve o sinal de Deus, que realmente valia a pena ela lutar pelas almas, valia a pena ela se entregar pelas almas e se doar inteira por elas. Né? E isso aí é muito interessante, porque isso marca o que foi a vida de Santa Teresinha. E lá na frente ela entendeu, tanto que ela diz aqui no seu manuscrito B o seguinte: eis aí tudo o que Jesus exige de nós. Ele não tem necessidade de nossas obras, mas somente de nosso amor. Pois este mesmo Deus que declara não ter necessidade de nos dizer se tem fome, não teme mendigar um pouco de água à samaritana. Ele tinha sede, mas dizendo: dá-me de beber. Era o amor de sua pobre criatura que o Criador do universo reclamava. Tinha sede de amor. Eu sinto, mais do que nunca, Jesus está sedento. Entre os discípulos do mundo, acha só os ingratos e indiferentes, e entre seus discípulos, aí encontra poucos corações que se entregam a Ele sem reserva, que compreendem toda a ternura de seu infinito amor. Então, entendendo isso, é muito bonito que ela olha a perspectiva ali da samaritana, do diálogo de Jesus com a samaritana no poço, e ela entende que esse dar-me de beber era uma sede de almas que Deus tinha, que Jesus tinha, e que Jesus chamava ela a dar a Ele no máximo de almas que ela pudesse, com a sua vida e com o legado que ela nos deixou. E então a gente vai percorrendo aí nessa pequena via e a gente vai entendendo o que resume a pequena via de Santa Teresinha. Consiste em fazer dos pequenos atos do dia a dia a sua santificação. A gente vai ver que Santa Teresinha santificava nas pequenas coisas. Um hábito interessante que ela tinha: ela sabia que se encostar na cadeira era confortável, né? Então, como ela tinha, assim, ela não tinha uma saúde muito forte, ela não podia fazer isso. Tanto que a madre falava com ela, os médicos, que ela não podia fazer grandes feitos assim como os santos fazem, outros santos faziam, de se flagelar, de passar silício, né? Todo aquele sacrifício que muitos fizeram, ela não podia fazer. Então ela fazia as pequenas coisas. Ela simplesmente não encostava no espaldar da cadeira, porque isso aqui dá conforto. Então ela sentava sempre assim. Até que chegou num ponto que a madre mandou ela parar de fazer isso, porque ela estava começando a ficar curvada. Né? Então ela era isso. E ela, né, em outras coisas interessantes, a gente vai ver aqui nos manuscritos dela, tinha uma irmã que ela falava que a irmã era insuportável, né? E só que ela entendeu que ela tinha que ser, para aquela irmã que era insuportável, a melhor pessoa do mundo, que ela tinha que fazer que aquela irmã se sentisse a melhor pessoa do mundo. Então aquela irmã, quando ela era noviça, ela fugia dela. E depois ela foi entendendo, ela falou: é para ela que eu tenho que dar o meu amor. E aí então toda vez que ela encontrava essa irmã, ela sorria para ela. E a irmã até num ponto chegou: mas Teresinha, o que você tanto, Teresa, o que você tanto vê em mim, né, que te faz tão bem, toda vez que você me vê, você sorri. Então tudo aquilo que ela tinha, assim, aquela irmã que ninguém suportava muito, ela dava o máximo de amor. Tem uma passagem interessante também, que ela tinha uma irmã que tinha um tique nervoso, e elas estavam então no momento de oração, e a irmã com aquele tique, e ela, né, pensando, e ela dá vontade de virar para trás, né, como a gente às vezes está na missa, tem uma criança no bagunça, a gente sempre vira, olha aquela cara feia. Eu faço muito isso, né, para ver se a pessoa para. Ainda não cheguei lá como Santa Teresinha, mas vamos tentando, né, a partir do momento que a gente entende, a gente tem que começar a tentar aplicar na nossa vida, né. E aí ela dava aquela vontade que ela fazia, entregava aquilo para Jesus, e falava não olhava para trás, não reclinava aquela irmã, porque era um tique nervoso, não ia adiantar também muita coisa, né. E era assim, no coro, quando as irmãs iam lá depois depois da Santa Missa, elas retiravam a capa, que elas participam do coro, colocavam tudo de qualquer jeito, ela depois voltava sozinha, dobrava e arrumava uma por uma, no silêncio, para ninguém saber de nada.
Essa era a Santa Teresinha. Então, nos pequenos atos do dia a dia, Teresinha ela ia se moldando ali, entregando tudo aquilo. E tudo que ela recebia de mérito, ela entregava para Deus. Porque ela entendia que no final da vida dela ela tinha que aparecer de mãos vazias, para que mérito nenhum ela tivesse nos seus feitos, né? E que o mérito fosse todo de Deus. E só assim Deus teria misericórdia e a salvaria, né? E isso é muito bonito, porque a gente, claro, é muito difícil a gente chegar nesse ponto, porque a humildade que Santa Teresinha tinha é um dos grandes feitos que serve para nós, né? Serve para que nós guardamos como exemplo, porque não é fácil. A gente se ensoberbece muito fácil, a gente se entrega aos louros muito fácil. E Santa Teresinha tudo ela entregava para a honra e glória de Jesus. E a gente vai transcorrendo, né, nessa pequena via, e ela sempre se colocava como uma criança nas mãos de Deus. Ela sempre se colocava como uma pequena, porque ela sabia que neste momento, sendo pequena, é que Deus, como Jesus fez ali nos evangelhos, trazia para si os pequeninos, né? Como quando mandou vir as crianças, e aquele que se fazia fraco era aquele que Jesus mais consolava. E aí ela teve essa confirmação lendo as Sagradas Escrituras, onde tem uma parte interessante que eu vou ler aqui para vocês compreenderem. Na hora da oração, estes meus desejos, fazendo-me sofrer um verdadeiro martírio. Abri as epístolas de São Paulo a fim de procurar alguma resposta. Os capítulos 12 e 13 da primeira epístola aos Coríntios caíram-me sobre os olhos. Li no primeiro que todos não podem ser apóstolos, profetas, doutores, que a igreja é composta de diferentes membros e que o olho não pode ser ao mesmo tempo a mão. Ou seja, Santa Teresinha ela entendia, ela via, olhava para a vida dos santos, dos grandes santos, e ela enxergava eles, ela vai dizer aqui, enxergava ele como aquelas montanhas. Ela olhava para um São Tomás de Aquino, para um São Francisco de Assis, e ela olhava aqueles homens como ideais que jamais poderiam ser alcançados. E ela, nessa comparação, ela fala que esses grandes santos são como as montanhas que somem nas nuvens, e ela se enxergava como aquele grãozinho de areia lá, que é lá no pé da montanha, que é calcado. E ela entendeu que, se fazendo assim pequena, né, como eu disse anteriormente, e o lugar dela era ser pequena, ela era chamada a ser pequena. Ela entendeu isso, né? Isso é importante também para a nossa vida, que às vezes a gente pensa em fazer coisas grandiosas o tempo inteiro, né? Só que às vezes a gente esquece que muitas coisas nós somos chamados a ser esse pequeno, ser essa pessoa que some para que Jesus apareça, né? E isso é a máxima também que eu tenho, nós como Instituto somos chamados a nos fazer pequenos nos nossos passos, né? Claro, almejando sempre a maior glória para Deus, fazendo do possível e impossível para que nós possamos levar a palavra de Deus a ser conhecida por todos aqueles que nos forem confiados, mas entendendo que nós, os agentes disso tudo, somos pessoas pequenas, fracas, inúteis, mas que para Deus nós temos a serventia porque Ele quis contar conosco, né? E aí ela vai continuando falando, né, se colocando como uma criança, ela diz lá aqui na carta: sou apenas uma criança impotente e fraca, contudo é minha própria fraqueza que me dá a audácia de oferecer-me como vítima ao teu amor. Ó Jesus, outrora somente as vítimas puras e sem manchas eram aceitas pelo Deus forte e poderoso. Para satisfazer a justiça divina eram precisas vítimas perfeitas. Mas a lei do temor sucedeu à lei do amor. O que Santa Teresinha está dizendo aqui? Ela está olhando lá para o Antigo Testamento, entendendo que, falando sobre aquela parte onde como era celebrada a Páscoa, tinha que pegar um cordeiro virgem de 1 ano, né, para que fosse imolado. Ele não podia ter, tinha que ser o primogênito ali, não podia ter nenhum tipo de mácula, né, perna quebrada, nada, nenhum tipo de doença. E aqueles ali que serviam para ser feita a aliança com Deus, ali na Páscoa, e a partir dali, todos os sacrifícios eram sempre assim, com animais perfeitos, o melhor que se tinha. E aí ela traz isso, né, lá dizendo da justiça divina, eram precisas vítimas perfeitas da lei do temor,
Vítimas perfeitas. Mas a lei do temor sucedeu à lei do amor. E o amor escolheu-me para o holocausto, a mim, criatura fraca e imperfeita. Esta escolha não é ela digna do amor? Sim, para que o amor seja plenamente satisfeito, é preciso que se abaixe, que se desça até o nada e transforme este nada em fogo. Como é bonito isso, né? Entender que Deus olha para nós como criaturas imperfeitas, até porque se Ele fosse procurar perfeição hoje em dia, né, seria muito difícil, nenhum de nós poderíamos estar aqui. E Ele pega essas vítimas imperfeitas, né, e eleva aceita esse sacrifício, e aí sim, nós nos fazendo nada, Ele recebe esse holocausto. E assim, aqui somos nós, né, vítimas imperfeitas que se juntaram, sabendo disso, para fazer esse sacrifício de amor, que é doar aqui o tempo que a gente tem para poder estudar, para rezar, para estarmos juntos, né? E Deus com certeza se alegra muito desse sacrifício. Deus se alegra muito com esse sim que nós demos de estarmos aqui nesta noite, desse passo que nós demos no nosso instituto, porque nós entendemos, assim como Santa Teresinha, que nós somos pequenos, né? Que se nós estivéssemos na nossa casa nesse momento, nós não estaríamos tendo esse momento. Então é essa pequenez que nos aproxima de Deus, né? E isso é que é bonito, entender esse chamado, né? E aceitar esse chamado. Louvado seja Deus que nós aceitamos estar aqui nesta noite para poder, assim como Santa Teresinha, ser esse holocausto imperfeito, mas o holocausto que Deus ama, porque Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, e mesmo assim Ele aceita, por esse amor misericordioso. E o que consiste aqui esse amor misericordioso? Ela falou aqui, né, que se entregaram. É nessa parte que ela está convidando a irmã dela, juntamente com ela, a se consagrar ao amor misericordioso. Como eu disse anteriormente sobre o necrológio, quando morreu uma irmã de um outro Carmelo, passou então essa circular, onde eles liam, né, os escritos que a irmã deixou ali, e nesse necrológio, essa irmã tinha se entregado à justiça divina, né? Tudo que ela recebia, ela entregava a Deus pela justiça divina. Então Santa Teresinha, inclusive ela fala aqui mais na frente, né, ela entendeu que sim, a justiça é importante, mas mais do que a justiça, o amor misericordioso. Por quê? Porque se Deus fosse olhar para nós só como justiça, nenhum de nós mereceria o céu, né? Mas se Ele olhar por nós na ótica do amor misericordioso, aí sim nós temos um lugar para nós, por ser tão imperfeito como ela disse. Aí ela diz: ó Jesus, eu sei, amor só com amor se paga. Então é esse amor que nos amou, eu preciso amar de volta. E amar de volta como? Amando as coisas que para nós são mais difíceis, né? São mais insuportáveis, assim como ela fez nessa sua pequena via. E aqui a gente pode perceber que é lindíssimo esse caminho que ela ensina para nós. Mais para frente, se assim for da vontade de Deus, a gente, nas próximas reuniões que me for confiado no passar, a gente vai mais minuciosamente pegar o manuscrito A, entender ali a infância dela, pegar o manuscrito B, entender melhor isso aqui, dissertado aqui tudo bonitinho, depois pegar o C, para que a gente possa entrar ainda mais nessa teologia de Santa Teresinha. Mas hoje, como uma aula inaugural, achei por bem fazer esse apanhado histórico, né, ali da infância até a entrada do Carmelo, para aí entrar para a gente falar um pouco dessa pequena via, porque é um convite para nós como instituto. É dessa maneira que nós somos convidados a caminhar e fazer então a vontade de Deus como Ele nos chamou, aqui como leigos, né? E aí a gente vai entender aqui essa pequena via quando ela diz lá no início do manuscrito C. Ela diz, crescer-me é impossível, devo suportar-me tal qual sou, com todas as minhas imperfeições, mas quero, contudo, procurar o meio de ir para o céu por um caminhozinho bem reto, bem curto, uma pequena via inteiramente nova. Se a gente for olhar a vida dos grandes santos, como eu falei anteriormente, são feitos grandiosíssimos. São aqueles santos que foram martirizados, que foram entregues, né? Os apóstolos que foram pregar no mundo inteiro e aí sofreram mortes terríveis. E aqui ela fala mais lá na frente, né?
que a vontade dela se entregar como São Bartolomeu para ser esfolado, como São João para ser imergido numa bacia quente de óleo, de azeite, mas esse não foi o chamado dela. O chamado dela foi para viver esse martírio incruento, né, no dia a dia, com a sua vida, com as suas dores. Um martírio terrível para Santa Teresinha foi que logo depois, aos 16 anos dela, ela entrou no Carmelo com 15, no ano seguinte o pai dela começou a ficar doente. O pai dela desenvolveu uma arteriosclerose e começou a ficar louco. E ela lá dentro do Carmelo, né, não tinha o que fazer. E muito pior, a sociedade ali da época falava que o pai tinha ficado louco por conta de todas as filhas quererem para serem religiosas, né? 4, no caso ainda uma não tinha entrado, mas 3 tinham entrado no Carmelo, uma outra já tinha entrado, tinha saído da visitação. Aí, ou seja, o pai tinha ficado louco por isso, perdeu a mulher, as filhas foram pro Carmelo, a outra está sendo religiosa, está tentando a vida religiosa. Então todo mundo fala que ele ficou louco, desgostoso da vida. E ela então entrega também esse sofrimento para Deus, né? Da doença de seu pai, e ali, sem notícias, porque ela também não procurava saber, ela entregava isso, entregava essa dor, né? Se renunciava de querer ficar sabendo o tempo todo das notícias lá de fora e entregava isso por amor a Deus. E a gente vai vendo que todo esse martírio incruento, ela foi essa gigante, porque por mais que ela não sofreu a morte ali por espada, por crucificação, por decolada e tudo mais, ela passou por dores talvez até maiores, porque algumas pessoas na história, quando a gente vai estudar a história dos santos, a gente vê que foram coisas rápidas. Ela ali, botou a cabeça, cortou a espada, acabou. Foi para o céu. Santa Teresinha não. Ela viveu todas essas, desde lá da morte de sua mãe, desde o seu nascimento, né? Afastada da mãe, dos pais, dos irmãos, e aí a morte de sua mãe, depois a morte de seu pai. Ou seja, então foi dor o tempo todo. Então ela viveu esse martírio. E tudo isso, e mesmo assim ela sonhava, né? Ela igual, ela queria ser um cruzado, queria tudo mais, só que eu entendi que esse não era o chamado, não que ela ficava triste por não ter conseguido fazer esses feitos, mas ela entendia o chamado, o amor que ela tinha dentro dela queria que ela fizesse isso, mas ela entendia que não, o chamado dela era aquele, dentro daquele Carmelo, vivendo essa entrega toda, e essa entrega que ela faz ao amor misericordioso, ela entrega por todas as almas. Então, ela lá dentro do Carmelo, ela fazia toda essa entrega por almas do mundo inteiro, né? Aquelas que já estavam no purgatório, as nossas almas, as almas das pessoas que estavam vivas e a nossa também, que iria vir depois, porque, querendo ou não, nós estamos aqui bebendo dessa fonte, ela já entregava também por nós. Né? E como deve estar feliz Santa Teresinha hoje, olhando lá do alto dos céus por nós, vendo que nós estamos aqui reunidos, escolhendo ela como padroeira, né? E assim como ela se enxergava e não era, né? Ela não tinha essa imperfeição toda. Se olhasse a Teresinha olhar pra gente, Deus me livre, né? E ela ela falava que era tão pequena, mas a gente vê que ela já sempre foi uma gigante, né? Só que se fazia pequeno o tempo todo para acolher aí os méritos para as almas e para aquilo que Deus a confiava. Então essa é a pequena via. Como eu disse, é uma aula introdutória e aqui agora nós podemos traçar aqui então esse panorama, né? Entendendo lá no início aquele apanhado de Don Quixote, aquele que se fez, queria ser grande, queria fazer grandes feitos e no final das contas não saiu disso, falou loucura, e a gente vê essa pequena menina lá da França que em todo momento se fez pequena, né? E foi essa gigante, onde a gente hoje pode contemplar a vida dela, se espelhar nessa vida, para podermos aqui então caminhar com o nosso instituto, buscando, assim como Santa Teresinha, ser pequeno, para assim poder alcançar as almas que Deus permitir que nós possamos aí alcançar. E entendendo também uma figura central, a gente vê que ela fala que é uma via toda nova, né? Uma via toda nova, é claro, olhando para uma criatura imperfeita como ela se colocava, mas lembrando também, olhando lá para trás, que teve uma criatura muito mais perfeita que Santa Teresinha, que também cumpriu essa pequena via, aquela que foi Nossa Senhora, onde também ali, no seu silêncio, ela também sofria ali os martírios,
sofreu o martírio de ver seu filho sendo perseguido, sofreu o martírio de entregar o seu filho ali na cruz e sofreu todas essas dores. Então Nossa Senhora também é um exemplo para nós e nos mostra que nós temos que, assim como ela, nos colocar também nos momentos de dores, pensando sempre em Deus, entendendo que é no silêncio, é nessa entrega cotidiana e diária, nessa entrega cotidiana que as coisas vão acontecendo e onde Deus vai nos lapidando. Quando a gente vê no Evangelho, onde Jesus falava, quem são os meus irmãos, quem é a minha mãe? Quando Jesus falava isso, ele estava ali escondendo a mãe dele, como filho amoroso que era. E assim Santa Teresinha também foi escondida lá naquele Carmelo, para assim também trazer toda essa beleza para nós aqui, essa vida escondida. E como é interessante, como Deus prepara tudo. A gente vê a mão dele lá no início da vida de Santa Teresinha, passando por tudo, todos os escritos, todas as cartas que ficaram para nós, e ali até a sua morte, ela pôde saber bem antes que ia morrer, e ela então preparou toda esta pequena via para nós, o manuscrito C, onde ela colocou toda a beleza ali da sua vida, onde ela dissertou ali os pormenores, e fica para nós esse legado, Santa Teresinha é essa gigante que, se fazendo pequena, foi essa grande mulher que nos convida aí juntos, apoiados um no outro, a lutar para ser também, nos fazer pequeninos, para que um dia possamos alcançar aí a glória de Deus.